Dados atualizados, como recordam, como já repararam, tínhamos um total de 59 casos confirmados, havia um total de 471 casos suspeitos, aguardavam o resultado laboratorial 83 casos e estavam em vigilância pelas autoridades de saúde 3.066 casos. Como podem comprovar pela análise do relatório, a maior concentração de casos situa-se neste momento na região norte do país e mantém-se 6 cadeias de transmissão ativas, com casos importados de Espanha, Itália e Alemanha-Áustria. Dito isto, como sabem, aconteceu hoje também uma reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública e, portanto, o Sr. Professor Jorge Turgal, como membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, acedeu a acompanhar-nos nesta reunião para nos dar de viva voz as conclusões do Conselho. Se estiver de acordo. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito boa noite a todos. O Conselho Nacional de Saúde Pública, em face da situação epidemiológica atual, nacional e internacional, relacionada com a Covid-19, considera que, primeiro, devem ser reforçadas as medidas de contenção, bem como os meios para a sua implementação. Segundo, só se justifica o encerramento, total ou parcial, de estabelecimentos de ensino públicos, privados ou sociais, de qualquer nível de ensino, por determinação expressa das autoridades de saúde. Terceiro, não se justifica o encerramento de museus e outros equipamentos culturais, a não ser por determinação das autoridades de saúde, devendo nos mesmos ser adotadas medidas de limitação dos visitantes, por forma a minimizar o risco de transmissão de doença. O Conselho Nacional de Saúde Pública continua a acompanhar a evolução da situação. É tudo. Dito isto, informo-vos que o Governo sempre disse que atuaria com base nas recomendações do Conselho Nacional de Saúde Pública. Amanhã o Conselho de Ministros reúne-se, como habitualmente, e tem este tema na sua agenda e tomará as decisões que se justifiquem em função das decisões do Conselho Nacional de Saúde Pública. Gostava de terminar esta parte expositiva fazendo um apelo. Ao longo do dia de hoje, circularam muitas notícias sem correspondência à realidade. Temos assistido a este fenómeno um pouco por todos os sistemas de saúde, designadamente dos sistemas de saúde dos países da União Europeia. E o apelo que gostaríamos de deixar, enquanto Ministério da Saúde, enquanto entidade que representa o sistema de saúde português, é um apelo muito claro a que todos trabalhemos no sentido de melhor informar os nossos cidadãos. Todos trabalhemos no sentido de melhorar a comunicação com base em fontes fiáveis. Todos trabalhemos no sentido de ter uma comunicação honesta, transparente, que seja fidedigna e que não estimule aquilo que é o alarme social desproporcionado. Muito obrigada pela vossa atenção. Com os avós, que também são um grupo de risco para esta infecção ou para outras, mas nomeadamente para esta. Obrigada pela sua questão. Eu vou passar os esclarecimentos técnicos à Sra. Diretora-Geral de Saúde, como é habitual. Foi combinado na reunião, e penso estar a ser clara, Sr. Professor, que o Conselho Nacional de Saúde Pública, não a Comissão, o Conselho Nacional de Saúde Pública, hoje faria apenas este comunicado e que agora as medidas seguintes seriam medidas da componente governativa com base, como sempre dissemos, no parecer, seguindo o parecer do Conselho Nacional de Saúde Pública. Mas para essas questões técnicas iríamos estar aqui disponíveis para responder. Boa noite. Então, concretamente, em relação às escolas, o parecer do Conselho vai de encontro ao que é a atual realidade epidemiológica no nosso país e ao que devem ser as medidas de saúde pública. Ou seja, não podemos estar antecipadamente a criar
medidas desproporcionadas, temos que as fazer de acordo com o risco e de acordo com o que é, enfim, a avaliação feita pelas autoridades de saúde. Portanto, neste momento, nesta fase, com esta realidade epidemiológica, o que o Conselho recomenda ou considera é o que faz sentido. Portanto, em cada local, em cada região, as autoridades de saúde analisarão a situação concreta e poderão determinar o encerramento de uma escola ou de parte de uma escola ou de várias escolas, se assim se justificarem. Volto a dizer, com a atual situação epidemiológica e de acordo com o conhecimento científico que existe à data e pelas questões que me pôs, com quem é que ficariam estes meninos, sendo que a comunidade escolar tem muito mais de 1 milhão de pessoas, tem quase 2 milhões de pessoas e algumas precisariam de acompanhamento. A questão é exatamente essa. Ficariam com os pais, e os pais sairiam dos seus empregos, o pai ou a mãe, pelo menos um dos progenitores, ou ficariam com os avós que podem ter consequências piores da sua